Valentina sempre acreditou que a fotografia era sua única paixão. Cada clique de câmera revelava emoções que palavras jamais poderiam traduzir. Mas naquela manhã ensolarada de primavera, enquanto ajustava a lente de sua câmera no estúdio sofisticado da cidade, ela jamais imaginou que sua vida seria virada de cabeça para baixo por um modelo que parecia saído de um sonho. Caleb Vilares era tudo o que Valentina imaginava que não deveria desejar. Irresistível, confiante, com olhos que pareciam enxergar diretamente a alma dela, e ele também sabia disso. Havia algo nos olhares trocados, nas sutis provocações durante cada pose, que incendiava o ar do estúdio. Cada sessão de fotos se tornava uma dança delicada de aproximação e recuo, de toques disfarçados e respirações suspensas. Ela tentou se convencer de que era apenas trabalho. Ele tentou se convencer de que não se apaixonaria pela fotógrafa mais talentosa que já conhecera. Mas o desejo entre eles era uma força implacável. E logo, a linha tênue entre profissionalismo e entrega se desvaneceria sob a luz intensa da paixão. Inscreva-se no canal, curta e comente para mais romances. Valentina organizava seu estúdio com a perfeição de sempre. Cada equipamento estava no lugar exato, cada lente limpa, cada fundo pronto para receber o próximo projeto. Hoje, ela teria a honra de trabalhar com Caleb Vilares, um modelo internacional que conquistara capas de revistas renomadas e campanhas publicitárias de prestígio. O telefone havia tocado inúmeras vezes nos últimos dias, mas nada a preparou para o impacto de vê-lo entrar pela porta do estúdio. Ele sorriu, um sorriso que parecia guardar segredos e promessas, e Valentina sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Caleb cumprimentou-a com um aperto de mão firme, mas os olhos dele demoraram segundos a mais no rosto dela, como se estivesse estudando cada detalhe. Ela engoliu seco, tentando manter a compostura, mas sentiu seu coração acelerar. Valentina, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, disse ele, com a voz grave e envolvente. O prazer é meu, Caleb. Estou ansiosa para começarmos, respondeu ela, tentando soar profissional, mas falhando miseravelmente. Enquanto ele se preparava para a primeira sessão, Valentina ajustava luzes e posicionava o equipamento, sentindo a tensão aumentar a cada passo que ele dava em direção ao centro do estúdio. Caleb tinha o jeito de quem dominava cada ambiente, cada olhar, cada espaço. Mas havia também uma vulnerabilidade escondida em seu sorriso, uma leve inquietação que Valentina achou irresistível. «Pode me mostrar o que você espera da primeira foto?» perguntou ele, aproximando-se dela. «Claro», respondeu Valentina, apontando para o fundo branco e explicando a pose. «Quero capturar a intensidade do olhar, algo que transmita força, mas também emoção». Caleb assentiu, e o momento em que ele assumiu a pose, olhando diretamente para ela, foi elétrico. Valentina levantou a câmera, tentando se concentrar nos ajustes técnicos, mas sua atenção era impossível de controlar. Cada clique parecia registrar mais do que apenas uma imagem. Era como se ela estivesse capturando uma parte da essência dele. E Caleb parecia consciente disso, provocando-a com um olhar profundo e enigmático. O calor entre eles crescia com cada minuto que passava. Caleb se movia com elegância, mas havia uma proximidade que Valentina sentia no ar. Quando ele se inclinou para ajustar uma posição, a ponta dos dedos dele roçou a mão dela. Um arrepio percorreu seu corpo e ela engoliu em seco, tentando ignorar a onda de desejo que ameaçava dominá-la. «Você é realmente incrível no que faz», murmurou Caleb, a voz carregada de algo que não era apenas elogio. «Nunca senti alguém capturar minha essência assim?» Valentina desviou o olhar, o rosto queimando de calor. Tentou lembrar a si mesma que era apenas trabalho, mas o coração insistia em bater de forma descompassada. Ele se aproximou novamente, dessa vez mais perto do que antes,
e o cheiro de sua colônia, misturado ao leve perfume que ela usava, a deixou tonta. Cada segundo parecia esticar, transformando a sessão em um jogo silencioso de aproximação e recuo, de olhares que falavam mais do que palavras. Quando Caleb terminou a pose final, Valentina abaixou a câmera, incapaz de desviar os olhos dele. Ele sorriu, um sorriso que prometia segredos e desejos, e então disse: "Acho que essa é a melhor sessão da minha carreira, mas acredito que posso melhorar se você me ensinar mais pessoalmente." Ela engoliu, sentindo o peso das palavras, dele a promessa implícita no tom de sua voz. Sabia que estava prestes a atravessar uma linha perigosa, mas algo dentro dela ansiava por isso. Um jogo de paixão e sedução se iniciava ali, sob a luz fria do estúdio, que agora parecia mais quente do que jamais fora. Quando Caleb se despediu, Valentina sentiu um vazio imediato, a ausência dele mais intensa do que poderia imaginar. Mas sabia que aquele era apenas o começo. E quando ela revisou as fotos no computador mais tarde, viu que não eram apenas imagens, eram fragmentos de desejo, capturados sob a luz da paixão. O dia seguinte começou com a mesma rotina de Valentina. Café forte, luz suave entrando pelas janelas do estúdio e o som distante da cidade acordando. Mas algo havia mudado. O ar parecia diferente, carregado de uma energia que ela não conseguia explicar. Caleb não saíra de sua mente desde o encontro no estúdio. Cada clique de câmera, cada ajuste de lente parecia agora um eco do toque dele, do olhar intenso que sentiu sobre si. Ela tentou se concentrar em um projeto novo, mas o celular vibrou na bolsa, interrompendo sua tentativa de normalidade. Uma mensagem simples de um número desconhecido piscou na tela. "Posso te encontrar para conversarmos sobre as fotos?" K. Valentina engoliu em seco. O coração disparou, e uma mistura de ansiedade e excitação tomou conta dela. Sabia que isso ia além do profissional. Havia algo de perigoso naquele convite, mas o desejo de vê-lo novamente falava mais alto. Decidiu atender. Marcou um encontro em um café discreto, longe do burburinho da cidade, onde poderiam falar e talvez tocar no que ninguém mais poderia. Quando chegou, Caleb já estava lá, com aquele sorriso que parecia capaz de derreter qualquer defesa. Ele levantou-se e a saudou com um abraço firme, mas breve o suficiente para que Valentina sentisse o calor do corpo dele. "Valentina", disse ele, com a voz grave que sempre parecia atravessar sua pele. "Nossas fotos ficaram incríveis, mas eu não consigo parar de pensar em você. Desde o momento em que te vi no estúdio." Ela engoliu, tentando disfarçar o efeito que suas palavras tinham sobre ela. Sentou-se à mesa, tentando manter o profissionalismo que já sabia estar completamente perdido. "Caleb", começou hesitando. "Nós ainda temos que manter alguma linha de profissionalismo." "Profissionalismo?" Ele sorriu, inclinando-se levemente. "Acho que essa linha já se desfez na primeira vez que você me olhou através da lente." Valentina sentiu a pele arrepiar. O olhar dele era direto, carregado de intensidade e algo que ia além da simples atração física. Era como se ele pudesse ler cada pensamento dela, cada hesitação. O café começou a se tornar um jogo de provocações. Cada palavra tinha duplo sentido. Cada risada escondia algo mais profundo. Caleb falava sobre fotografia, sobre luz e sombra, mas cada exemplo parecia ter uma carga de intimidade, fazendo Valentina rir e corar ao mesmo tempo. Quando ele passou, a mão de forma quase casual sobre a dela para pegar o açúcar, um arrepio percorreu seu braço. Ela tentou retirar discretamente, mas Caleb segurou sua mão com um aperto firme, sem deixar dúvidas sobre a intenção daquele gesto. "Valentina", murmurou ele, quase como um sussurro, "você é ainda mais incrível fora do estúdio." O coração dela disparou.
Nunca ninguém a olhara daquela forma, com uma mistura de admiração, desejo e respeito que a deixava desnorteada. Ela percebeu que havia se rendido ao magnetismo dele, a tensão que se acumulava a cada segundo. Caleb, não podemos, disse com voz trêmula, tentando impor limites, mas falhando. Por que não? Ele perguntou, aproximando-se lentamente. Você sente isso também, não é? A química entre nós não é apenas trabalho. Valentina desviou o olhar, incapaz de negar. Cada músculo do corpo dela parecia gritar por ele. O jeito que Caleb se aproximava, o cheiro sutil de sua colônia, a forma como seus dedos roçavam os dela de maneira tão casual, tudo era um convite irresistível. Quando finalmente se levantaram para ir embora, a proximidade se intensificou. Caleb andava ao lado dela tão próximo que Valentina podia sentir o calor do corpo dele. Em um gesto espontâneo, ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Um arrepio percorreu a coluna de Valentina e o mundo ao redor desapareceu por um instante. Eu não consigo resistir mais, disse Caleb, parando de repente. Eu posso te beijar? Valentina sentiu o coração disparar. Tudo dentro dela dizia para recuar, para manter a linha que haviam jurado não cruzar. Mas quando olhou nos olhos dele, tão intensos, tão sinceros e ao mesmo tempo carregados de desejo, não conseguiu negar. Sim, murmurou quase em um sussurro, deixando que o mundo ao redor se apagasse. Caleb inclinou-se devagar, aproximando o rosto do dela. O beijo foi suave no início, exploratório, como se cada um tentasse sentir a essência do outro. Mas rapidamente se tornou mais intenso, mais urgente, como se a paixão acumulada desde o primeiro encontro tivesse encontrado finalmente uma saída. Valentina sentiu os braços dele envolvendo sua cintura, aproximando seus corpos, e cada toque enviava ondas de calor pelo seu corpo. Ela correspondeu com a mesma intensidade, esquecendo qualquer barreira, qualquer regra, qualquer consequência. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Caleb descansou a testa contra a dela. Eu não quero que isso acabe, murmurou ele, a respiração quente contra a pele dela. Nem eu, respondeu Valentina, os olhos brilhando, refletindo o desejo e a vulnerabilidade que sentia. Eles sabiam que estavam apenas no começo de algo perigoso e arrebatador. O beijo foi apenas o primeiro passo de um jogo de sedução que se tornaria cada vez mais intenso, cada vez mais impossível de controlar. Sob a luz de um dia que parecia normal, Valentina e Caleb haviam acendido uma chama que prometia consumir tudo ao redor. Quando finalmente se despediram, o mundo parecia diferente. Cada olhar para o celular, cada mensagem, cada passo pelas ruas, parecia carregado de expectativa e desejo. Eles não sabiam até onde aquilo iria, mas sabiam que já não havia como voltar atrás. Valentina entrou em casa, ainda sentindo o calor do toque de Caleb em sua pele. Cada lembrança daquele beijo fazia seu corpo estremecer, e ela soube que aquela paixão seria impossível de ignorar. O trabalho, a razão, a prudência, tudo parecia agora secundário diante da intensidade do que começara entre eles. E assim, sob a luz de um desejo que se tornava cada vez mais avassalador, Valentina e Caleb começaram a escrever um capítulo de suas vidas que seria marcado por paixão, sedução e segredos que ninguém poderia imaginar. A manhã seguinte começou diferente para Valentina. Cada detalhe de seu apartamento parecia lembrá-la de Caleb. O cheiro sutil da colônia dele pairando em sua memória, o calor do beijo que ainda queimava sua boca, a sensação do corpo dele tão próximo que parecia impossível de esquecer. Ela se sentou à mesa da cozinha, tentando organizar pensamentos que insistiam em se misturar com imagens dele sorrindo, aproximando-se devagar, aquele olhar que parecia atravessar sua alma. Mas, por mais que tentasse racionalizar, o desejo não desaparecia.
Era avassalador, impossível de ignorar. Valentina sabia que aquilo ia além do simples flerte ou da atração física. Havia uma tensão emocional que a deixava vulnerável, mas que ela não conseguia e nem queria controlar. O celular vibrou. Uma nova mensagem de Caleb. Hoje à noite. Um jantar. Minha escolha. Quero você. Ela engoliu em seco. A intensidade dele, sempre direta e carregada de desejo, a deixava sem fôlego. E mesmo sabendo que estava se envolvendo demais, respondeu com um simples: estarei lá. À noite, Valentina escolheu um vestido elegante, justo na medida certa para valorizar suas curvas, sem parecer provocativo demais. Cada detalhe foi pensado, mas nada poderia prepará-la para o efeito que Caleb teria sobre ela. Ele a encontrou na entrada do restaurante, impecável em seu terno escuro, os cabelos levemente despenteados, aquele sorriso capaz de derreter qualquer resistência. Valentina, disse ele, aproximando-se e segurando sua mão com firmeza. Você está ainda mais linda do que imaginei. Ela sentiu o calor subir às faces e apenas sorriu, incapaz de pronunciar palavras coerentes. Enquanto caminhavam para a mesa, a tensão entre eles era quase palpável. Cada toque de mãos, cada olhada intensa fazia o mundo desaparecer ao redor. O jantar começou com conversas triviais, mas logo se transformou em um jogo de provocações sutis, olhares que transmitiam muito mais do que palavras poderiam. Caleb falava sobre viagens, fotografia e campanhas internacionais, mas Valentina notava a forma como ele a estudava, cada gesto dela, cada sorriso, cada gesto nervoso. Era como se quisesse memorizar cada detalhe, guardar cada nuance de sua presença para si. E Valentina sentia a mesma coisa. Cada palavra dele, cada risada baixa, cada olhada intensa, a deixava tonta, excitada e completamente submissa ao desejo que crescia entre eles. Quando o jantar terminou, Caleb sugeriu uma caminhada pela orla. O vento fresco da noite carregava o cheiro do mar e intensificava o clima de intimidade entre eles. Cada passo lado a lado, cada toque acidental das mãos, fazia o coração de Valentina disparar. A proximidade era insuportável, mas ela não recuava. Ao contrário, sentia uma necessidade quase desesperada de se entregar àquele magnetismo. Valentina, murmurou Caleb, aproximando-se dela de forma que o corpo dele roçava o dela. Cada momento longe de você parece uma eternidade. Eu preciso sentir você perto. Ela engoliu em seco, incapaz de responder, mas o corpo falava por ela. Um arrepio percorreu sua espinha quando Caleb segurou o rosto dela com delicadeza e aproximou os lábios dos seus. O beijo começou lento, exploratório, como se ambos temessem quebrar a tensão que os consumia. Mas rapidamente se tornou mais profundo, mais urgente, como se todo o desejo acumulado desde o primeiro encontro finalmente encontrasse uma saída. Caleb envolveu Valentina com os braços, aproximando-a ainda mais, e cada toque enviava ondas de eletricidade pelo corpo dela. Ela correspondeu com intensidade, esquecendo qualquer prudência, qualquer lógica, qualquer consequência. A paixão era avassaladora, e naquele momento o mundo fora daquelas ruas e da orla parecia não existir. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Caleb descansou a testa contra a dela, seus olhos ardendo com uma mistura de ternura e luxúria. Eu quero mais, disse ele quase em um sussurro. Quero você inteira, Valentina, mas não agora. Quero que seja cada momento, cada toque, cada olhar inesquecível. Ela sorriu, sentindo o coração disparar. Nunca ninguém a havia deixado tão vulnerável, tão excitada e ao mesmo tempo segura. A conexão que sentia com Caleb ia além do físico. Era como se cada gesto, cada toque, cada beijo tivesse sido escrito para eles dois.
Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes, cada um mais intenso que o outro. Trabalhando juntos no estúdio, os olhares prolongados e os toques disfarçados mantinham a tensão no auge. Valentina notava que Caleb se aproximava cada vez mais, encostando-se a ela sob o pretexto de ajustar uma iluminação ou revisar uma foto. Mas ela sentia cada contato na pele como se fosse uma chama acesa. Em uma sessão de fotos particularmente intensa, Caleb sugeriu uma pose diferente, aproximando-se de Valentina de forma que apenas alguns centímetros separavam seus corpos. O calor dele se misturava ao cheiro de sua colônia, e Valentina sentiu a respiração dele quente contra sua pele. Cada clique da câmera parecia marcar o corpo dela, cada gesto dele parecia provocá-la de propósito, e ela não conseguia, nem queria, recuar. O primeiro toque mais ousado veio quando ele encostou o quadril no dela em um gesto aparentemente casual, enquanto ajustava a luz do estúdio. Valentina sentiu o corpo inteiro reagir, a excitação crescendo a cada segundo. Quando ele passou a mão pelo braço dela, um arrepio percorreu sua coluna, e ela percebeu que estava completamente entregue ao jogo de sedução que Caleb iniciara. Valentina, murmurou ele, tão próximo que seus lábios quase tocaram os dela. Cada foto que tiramos, cada momento juntos, me deixa mais perdido por você. Ela não precisou de mais nada para ceder. Quando ele finalmente a beijou ali mesmo no estúdio, longe de olhares curiosos, o mundo desapareceu. O beijo foi intenso, urgente, carregado de paixão reprimida e desejo incontrolável. Cada toque, cada respiração, cada suspiro era uma confirmação de que nada mais importava, exceto eles dois. Mas nem tudo era apenas prazer. Valentina sentia a tensão crescente de se envolver demais, de misturar desejo com trabalho, de cruzar linhas que jamais imaginara cruzar. Caleb parecia perceber sua hesitação, segurando seu rosto, olhando-a nos olhos com intensidade, e disse: "Eu sei que é perigoso, eu sei que é complicado, mas eu não quero pensar em regras agora. Só quero você." E naquele momento, Valentina percebeu que Caleb havia se tornado mais que um modelo, mais que uma obsessão. Ele era uma necessidade, uma força que arrastava cada parte dela, e ela não queria resistir. Quando a sessão terminou e eles se separaram temporariamente, Valentina sentiu o vazio que sempre surgia após cada encontro. Mas agora havia algo mais. Uma certeza ardente de que aquela paixão, aquele desejo e aquela conexão não poderiam ser contidos. Algo intenso estava se formando entre eles, e ambos sabiam que cada momento juntos os aproximaria ainda mais do limite do que poderiam suportar. Enquanto ela revisava as fotos mais tarde, notou algo curioso. Não eram apenas imagens de beleza e técnica. Cada foto capturava a atenção, a sensualidade, a intimidade silenciosa que crescia entre eles. Era impossível negar. Caleb Vilares não era apenas um modelo. Ele era uma chama que queimava dentro dela, e Valentina estava prestes a se deixar consumir por inteiro. O relógio marcava o final da tarde, quando Valentina fechou o estúdio, exausta, mas com o coração acelerado. Cada sessão com Caleb deixava marcas além das fotos, arrepios que não passavam, lembranças do toque dele, do calor do corpo junto ao dela. Ela ainda não conseguia acreditar na intensidade daquela atração tão proibida quanto irresistível. Uma mensagem de Caleb apareceu no celular. "Encontro hoje à noite. Quero você em um lugar só nosso." Valentina respirou fundo, sentindo o estômago se contorcer em mistura de ansiedade e desejo. Ela sabia que seria impossível resistir e não queria resistir. Escolheu um vestido elegante, mas discreto, que realçava suas curvas sem revelar demais. Cada detalhe era pensado para o momento, para o jogo silencioso que se desenrolava entre ela e Caleb.
Quando chegou ao endereço que ele enviara, uma mansão isolada no bairro mais elegante da cidade, Valentina percebeu que ele queria algo mais íntimo, mais privado. Caleb a recebeu com aquele sorriso provocador que misturava ternura e luxúria. Ele a guiou até um salão com luzes baixas, velas e música suave ao fundo. O ambiente parecia ter sido feito para eles dois, um refúgio onde podiam se entregar, sem restrições. Valentina, disse ele aproximando-se, segurando a mão dela com firmeza. Eu esperei por este momento desde que te vi pela primeira vez. Ela engoliu seco, incapaz de responder. A proximidade dele, o cheiro da colônia, o calor do corpo, tudo era avassalador. O coração dela disparava. Cada batida parecia gritar que aquele encontro seria inesquecível. Caleb aproximou-se mais, e dessa vez o beijo veio rápido, intenso e urgente. Valentina sentiu o corpo dele pressionando o seu, os braços dele envolvendo sua cintura, segurando-a com firmeza. O mundo desapareceu. Cada toque era eletricidade pura, cada suspiro, uma promessa demais. Eles se afastaram apenas por um instante, respirando pesadamente, mas os olhos de Caleb diziam tudo: desejo, necessidade e uma promessa silenciosa de que nada mais importava naquele momento. Quero que seja você, murmurou ele, a voz carregada de luxúria e sinceridade. Cada instante, cada toque, cada beijo, Valentina sentiu-se vulnerável, mas entregue. Um arrepio percorreu sua espinha quando Caleb deslizou a mão pelo braço dela, descendo lentamente até a cintura. Ela sabia que estava cruzando limites que jamais imaginara, mas não havia mais retorno. Cada toque dele fazia o sangue ferver. Cada olhar prolongado era uma provocação irresistível. O beijo dele se aprofundou, mais intenso e urgente do que nunca. Valentina deixou-se levar, esquecendo-se de qualquer prudência. O toque das mãos dele, deslizando pelo corpo dela, cada aproximação, cada roçar de lábios, era uma promessa de prazer que consumiria ambos. Ela correspondia com a mesma intensidade, cada gesto, cada suspiro, cada toque, tornando-se um só com ele naquele espaço isolado do mundo. Após minutos que pareceram eternidades, Caleb a segurou pela cintura, encostando-a suavemente contra o peito dele. Os corpos colados, a respiração ofegante e o calor entre eles aumentava a cada segundo. Valentina, disse ele, a voz baixa e grave. Quero você completamente, mas precisamos de cuidado. Não podemos deixar que isso se torne um escândalo. Ela compreendeu. Mas cada palavra dele só aumentava o desejo de se entregar. Sabia que estava envolvida em algo intenso, perigoso e impossível de resistir. Mas não podia negar que a atração e a conexão entre eles eram maiores que qualquer prudência. Enquanto a noite avançava, Caleb a guiou até uma área mais reservada da mansão, um terraço iluminado por luzes suaves com vista para a cidade. O vento frio misturava-se com o calor entre eles, intensificando cada toque, cada beijo. Valentina sentiu a pele arrepiar-se enquanto Caleb acariciava suavemente seu rosto, explorando cada detalhe com uma ternura inesperada que contrastava com a intensidade da paixão. Eles se sentaram lado a lado, os corpos ainda próximos, mãos entrelaçadas, respirando profundamente. A proximidade permitia conversas baixas, confidências, risadas e também provocava olhares carregados de desejo. Cada instante juntos tornava-se um jogo de sedução, um equilíbrio entre prazer e controle, entre entrega e prudência. Você tem ideia do efeito que me causa? Caleb perguntou, aproximando-se novamente, quase tocando os lábios dela. Cada olhar, cada toque, cada sorriso. Eu não consigo pensar em outra coisa. Valentina sentiu o coração disparar, incapaz de negar. Tudo nele parecia feito para ela,
A intensidade, a proximidade, a forma como fazia com que cada parte do corpo dela reagisse à presença dele. Ela inclinou-se e permitiu que os lábios se encontrassem novamente. Um beijo longo, lento, carregado de promessas e desejo. Mas, enquanto se entregavam, a consciência de que tudo aquilo era arriscado começava a surgir. Valentina sabia que se aprofundar mais podia ter consequências, na vida profissional, na reputação, em tudo, mas Caleb parecia capaz de dissolver qualquer medo com um toque, um olhar, um simples sussurro. O restante da noite foi um jogo de aproximação e recuo, flertes intensos e beijos que exploravam os limites do desejo sem ultrapassá-los totalmente. Eles descobriram que a tensão entre eles era mais excitante do que a própria consumação física, e cada gesto, cada toque, cada olhar prolongado aumentava a intensidade do que sentiam. Quando finalmente a noite terminou, Caleb a acompanhou até a porta, mantendo as mãos entrelaçadas. O silêncio carregado de desejo falava mais do que qualquer palavra. Amanhã, disse ele, sussurrando próximo ao ouvido dela, nós continuaremos, mas saiba, estou completamente perdido. Por você. Valentina apenas sorriu, incapaz de articular palavras, sentindo que cada célula do seu corpo havia sido afetada. Quando fechou a porta atrás de si, respirou fundo, tentando organizar pensamentos que insistiam em girar apenas em torno de Caleb. E naquele momento, uma certeza assolava sua mente. Aquele desejo, aquela paixão avassaladora, não era passageira. Ela estava completamente entregue, e Caleb também. Cada beijo, cada toque, cada momento secreto só aumentava a intensidade da conexão que os unia. O jogo de sedução havia começado de forma irrevogável, e o mundo externo parecia inexistente diante da chama que ardia entre eles. Mesmo em meio a pensamentos sobre limites e prudência, Valentina sabia que nada poderia apagar o que sentiam. O que começou como atração havia se tornado necessidade, e cada encontro, cada toque, cada beijo os aproximava ainda mais de um destino inevitável. Um amor intenso, avassalador e absolutamente impossível de controlar. A cidade dormia, mas Valentina estava acordada, o coração acelerado e a mente inundada de lembranças da última noite com Caleb. Cada toque, cada beijo, cada olhar prolongado parecia gravado em sua pele e em seus pensamentos. O desejo por ele crescia a cada segundo, e a sensação de que não poderia resistir se tornava insuportável. Uma mensagem inesperada iluminou a tela do celular. Encontro hoje. Meu apartamento. Quero você. K. Valentina engoliu seco, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A intensidade dele era quase sufocante, mas irresistível. Ela sabia que cada encontro com Caleb era perigoso, mas não conseguia, e nem queria, recusar. Escolheu um vestido elegante e sensual que contornava suas curvas, mas sem ser explícito demais. Cada detalhe foi pensado, desde o salto que aumentava sua postura até o perfume que ele adorava. Ela sabia que Caleb notaria cada gesto, cada escolha, e ele não demorou a notar. Quando chegou, Caleb a recebeu com um sorriso carregado de desejo, aquele mesmo sorriso que havia consumido Valentina desde o primeiro dia. Ele a puxou para perto, e antes que qualquer palavra fosse dita, seus lábios se encontraram em um beijo urgente e intenso. Cada toque era eletricidade pura. Cada suspiro uma confirmação de que o desejo deles não conhecia limites. Valentina, você me enlouquece, murmurou Caleb, a respiração pesada. Cada minuto sem você é tortura. Ela correspondeu com a mesma intensidade, sentindo o corpo dele se moldar ao seu. A cada movimento, cada toque, a paixão entre eles crescia, irresistível e avassaladora.
O apartamento, luxuoso e silencioso, parecia criado apenas para eles, um santuário onde poderiam se entregar sem restrições. Caleb deslizou a mão pelo braço dela, descendo lentamente até a cintura. Valentina fechou os olhos, rendendo-se ao toque dele. Cada gesto dele era carregado de intenção, cada movimento um convite à entrega. O beijo se aprofundou, intenso e urgente, e o mundo lá fora desapareceu. Enquanto exploravam-se mutuamente com olhares e toques, Valentina percebeu algo novo, a mistura de desejo e vulnerabilidade nos olhos de Caleb. Ele não era apenas um homem confiante e provocador. Havia emoções profundas, uma intensidade que ia além do físico, e isso a atraía ainda mais. Eles se afastaram apenas o suficiente para trocar palavras baixas, carregadas de intimidade. Caleb, nós estamos nos arriscando, disse Valentina, ofegante, tentando impor alguma prudência. Eu sei, respondeu ele, segurando o rosto dela, os olhos ardendo com sinceridade e luxúria. Mas eu não me arrependo. Quero você, Valentina. Quero você inteira. O resto da noite transformou-se em um jogo de sedução e entrega. Caleb guiava Valentina pelo apartamento, cada espaço se tornando um palco para a paixão que crescia entre eles. Cada toque, cada beijo, cada suspiro era uma dança perfeita de desejo e intimidade. Em um momento, sentaram-se à beira do sofá, corpos colados, mãos explorando cada curva, cada contorno. Caleb acariciava o rosto de Valentina e ela sentia-se completamente vulnerável e segura ao mesmo tempo. Cada gesto dele era delicado e intenso, um equilíbrio perfeito entre luxúria e cuidado. Você me deixa louco, murmurou Caleb, aproximando os lábios dos dela novamente. Cada toque, cada olhar. Eu quero mais de você do que jamais quis de alguém. Valentina respondeu com intensidade, deixando-se levar, rendendo-se ao desejo que crescia a cada segundo. O beijo se aprofundou, cheio de urgência e paixão contida. O mundo lá fora não existia, havia apenas eles, consumidos pela chama incontrolável que os unia. Enquanto a noite avançava, Valentina percebeu que não se tratava apenas de paixão física. Cada momento com Caleb a fazia sentir emoções profundas, uma conexão que ia além da atração. Era desejo, era intimidade, era entrega, e ela estava pronta para se entregar completamente. No entanto, a consciência de que estavam se envolvendo demais, de que havia riscos e possíveis consequências, surgia entre eles. Valentina sabia que se aprofundar mais poderia trazer problemas, mas Caleb parecia sentir a hesitação dela, segurando-a com ternura, olhando-a nos olhos com intensidade. Eu sei que é arriscado, mas Valentina, eu não posso mais controlar o que sinto. Não quero controlar, só quero você. Ela sentiu o coração disparar. Cada toque dele dissolvia qualquer medo, cada olhar confirmava que estavam juntos naquele desejo. Eles se perderam em um beijo longo, profundo, cheio de promessas e intensidade. A entrega era total, e cada gesto, cada suspiro, cada toque reforçava a conexão incontrolável entre eles. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Caleb descansou a testa contra a dela. Amanhã, disse ele, a voz carregada de luxúria e ternura, nós continuaremos, mas saiba, estou completamente perdido por você. Valentina apenas sorriu, sabendo que nada poderia apagar a intensidade do que sentiam. Cada momento juntos, cada toque, cada beijo os aproximava mais, tornando impossível resistir. Sob a luz suave do apartamento, entre sussurros e carícias, eles descobriram que aquela paixão não seria apenas um fogo passageiro. Seria uma chama capaz de consumir tudo ao redor.
Enquanto Valentina se retirava para o quarto, ainda sentindo o calor do corpo dele, sabia que estavam caminhando para um território sem volta. O desejo era intenso, o amor ainda incipiente, mas a entrega era total. Cada momento juntos só aumentava a intensidade do que sentiam, e a certeza de que nada poderia separar Valentina e Caleb da paixão que os consumia completamente. E assim, entre sussurros, toques e olhares carregados de desejo, eles iniciavam um capítulo de suas vidas marcado por paixão avassaladora, sedução incontrolável e segredos que só eles compartilhavam. A linha entre o certo e o proibido havia desaparecido, e cada encontro tornava-se uma promessa silenciosa de que aquela paixão seria impossível de apagar. O sol despontava lentamente no horizonte quando Valentina acordou, ainda sentindo o calor do corpo de Caleb contra o seu. Cada lembrança da noite anterior percorria sua mente, fazendo seu coração disparar e seu corpo arder de desejo. Ela se sentou na cama, observando os traços dele no travesseiro, os cabelos ainda despenteados, e o sorriso que surgia involuntariamente ao lembrar do beijo intenso, do toque firme e delicado ao mesmo tempo que a havia consumido por completo. Caleb estava ali, despertando lentamente ao lado dela, o olhar carregado de ternura e luxúria. O silêncio que se instaurou entre eles era confortável, como se cada gesto falasse mais do que palavras poderiam expressar. Ele deslizou a mão pelo braço dela, puxando-a para mais perto, aproximando os lábios dos dela em um beijo matinal, lento e sensual. "Bom dia, minha Valentina", murmurou ele, a voz rouca de sono e desejo. "Bom dia", respondeu ela, incapaz de esconder o sorriso, sentindo o corpo reagir a cada toque. O café da manhã tornou-se uma mistura de sussurros, olhares intensos e toques disfarçados. Cada gesto de Caleb fazia Valentina estremecer. Cada palavra carregada de duplo sentido aumentava a tensão entre eles. Eles sabiam que aquele momento era único e que cada instante juntos deveria ser aproveitado ao máximo. Após o café, Caleb sugeriu que saíssem para uma caminhada à beira do lago próximo ao apartamento dele. Valentina sentiu o corpo inteiro vibrar com a ideia. Cada passo ao lado dele parecia intensificar a atração, a tensão e o desejo que cresciam de forma incontrolável. Enquanto caminhavam lado a lado, os olhares se encontravam frequentemente, e os toques sutis das mãos tornavam-se cada vez mais ousados. "Valentina, você não faz ideia do efeito que me causa", disse Caleb, segurando a mão dela de forma firme, mas delicada. "Cada sorriso, cada gesto, cada palavra, eu fico completamente perdido por você." Ela sorriu, sentindo o coração acelerar. "Eu sinto o mesmo, Caleb", murmurou quase em um sussurro, incapaz de esconder o desejo que percorria seu corpo. O vento frio do lago misturava-se ao calor entre eles, criando um contraste que tornava cada toque mais intenso, cada beijo mais profundo. Caleb aproximou-se dela, o corpo colado ao dela, e a mão deslizou lentamente pela cintura de Valentina. O toque era firme e ao mesmo tempo suave, provocando arrepios e um desejo crescente que não podia mais ser contido. "Quero você, Valentina. Agora", disse ele, a voz carregada de luxúria e necessidade. Ela não resistiu. O beijo veio imediato, intenso, urgente. Cada toque, cada gesto, cada respiração compartilhada aumentava o calor entre eles. Caleb envolveu-a com os braços, aproximando o corpo dela ao seu, e Valentina sentiu-se completamente entregue ao desejo que os consumia. O mundo desapareceu, restando apenas a chama intensa que ardia entre os dois. Após alguns minutos, respirando pesadamente, Caleb a segurou pelo rosto, olhando profundamente em seus olhos. "Você é incrível, Valentina", murmurou ele, a sinceridade misturada à luxúria. "Eu nunca senti nada assim antes."
Ela sentiu o coração disparar ainda mais. Eu também, Caleb, respondeu, a voz trêmula de emoção e desejo. Enquanto caminhavam de volta, Valentina percebeu que cada momento com Caleb se tornava mais intenso, mais perigoso e mais irresistível. A conexão entre eles ia além do físico, era emocional, profunda, arrebatadora. Cada toque, cada olhar, cada beijo revelava camadas de desejo e vulnerabilidade que os uniam de forma incontrolável. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram ainda mais frequentes e intensos. Cada sessão de fotos no estúdio era marcada por olhares prolongados, toques sutis e provocações carregadas de sensualidade. Caleb sempre encontrava maneiras de aproximar-se dela, explorando cada reação, cada arrepio, cada suspiro. Valentina sentia-se cada vez mais consumida pela paixão, mas também pela tensão de manter o equilíbrio entre trabalho e desejo. Em uma tarde chuvosa, Caleb a convidou para passar o dia em seu apartamento, prometendo privacidade e momentos intensos. Valentina chegou, vestindo um conjunto elegante, mas discreto, e foi recebida com o sorriso mais provocante que já vira. O clima no apartamento era elétrico, carregado de expectativa e desejo contido. Caleb aproximou-se lentamente, aproximando os lábios dela em um beijo profundo e urgente. Valentina respondeu com igual intensidade, rendendo-se ao toque dele, ao calor do corpo colado ao seu e à paixão que crescia a cada segundo. Cada gesto era carregado de intimidade e provocação. Cada suspiro, um convite para ir além, para se perder completamente na entrega mútua. Eles exploraram-se com olhares e toques, cada movimento calculado para aumentar a tensão, para provocar prazer e desejo, sem quebrar o fio invisível que mantinha o equilíbrio entre entrega e controle. O apartamento tornou-se palco de uma dança sensual, onde cada gesto era uma promessa de prazer e conexão. Valentina, eu quero sentir você inteira, murmurou Caleb, segurando-a firme pela cintura, aproximando os corpos de forma quase provocadora. Ela não resistiu. O beijo veio ardente, profundo, carregado de desejo e luxúria. Cada toque dele enviava ondas de calor pelo corpo dela. Cada gesto despertava uma necessidade crescente de entrega total. A paixão era intensa, avassaladora, e ambos se perderam naquele momento, esquecendo o mundo ao redor, consumidos pela chama que ardia entre eles. Após horas de entrega e exploração mútua, Caleb segurou Valentina nos braços, a respiração, ainda pesada, os corpos colados, e sussurrou: eu nunca quero que isso acabe. Cada momento contigo é único, inesquecível. Valentina sorriu, sentindo-se completamente consumida e entregue. Nem eu, Caleb, respondeu, a voz carregada de emoção e desejo. Mas mesmo em meio à entrega intensa, ambos sabiam que estavam caminhando por uma linha perigosa. A paixão era avassaladora, mas o mundo lá fora poderia não compreender, e as consequências de se envolver tão profundamente ainda pairavam como uma sombra silenciosa. Enquanto se deitavam lado a lado, exaustos e satisfeitos, Valentina sentiu o coração disparar com a intensidade do que viviam. Cada toque, cada beijo, cada suspiro reforçava a certeza de que nada poderia apagar a chama que os consumia. Eles estavam completamente envolvidos, totalmente perdidos em desejo e paixão, e sabiam que cada momento juntos só aumentaria a intensidade do que sentiam. A linha entre prazer, desejo e emoção havia desaparecido. Sob a luz suave da madrugada, entre sussurros e toques, Valentina e Caleb descobriram que estavam entregues a uma paixão impossível de controlar, mas que ambos desejavam profundamente explorar até o limite.
A cidade respirava calma, sob a luz do amanhecer, mas Valentina sentiu uma inquietação crescente dentro de si. Cada lembrança de Caleb a deixava elétrica, o corpo ardendo de desejo, a mente cheia de pensamentos conflitantes. Ela sabia que estava se entregando a algo intenso e perigoso, mas não conseguia, nem queria, recuar. A paixão consumia cada parte dela, tornando impossível separar desejo de emoção, luxúria de amor nascente. Caleb a havia convidado para uma viagem relâmpago até uma praia isolada, longe do olhar de todos, prometendo um fim de semana de privacidade e momentos de entrega total. Valentina aceitou, ciente de que cada minuto ao lado dele seria perigoso, irresistível e inesquecível. Quando chegaram à casa à beira-mar, a vista era de tirar o fôlego, águas cristalinas, areia branca e um pôr-do-sol que tingia tudo de tons dourados e rosados. O cenário parecia perfeito, mas o que realmente prendia Valentina era Caleb. Cada gesto dele, cada sorriso provocador, cada toque que enviava ondas de calor pelo seu corpo. Valentina, disse ele segurando sua mão e aproximando-se. Aqui, longe de tudo, posso finalmente te ter sem restrições. Ela sentiu o coração disparar. Eu quero isso, Caleb. Eu quero você, respondeu sem hesitar, permitindo que o desejo falasse mais alto que qualquer prudência. O primeiro beijo na praia foi intenso, urgente, cheio de promessas não ditas. Cada toque de Caleb explorava o corpo dela, provocando arrepios e suspiros involuntários. O vento misturava-se ao calor entre eles, tornando cada momento ainda mais carregado de sensualidade. Eles caminharam lado a lado até a casa, corpos colados, mãos entrelaçadas, olhares que não precisavam de palavras. Cada gesto aumentava a tensão, cada toque era uma provocação, cada suspiro compartilhado era uma promessa de prazer e entrega total. Quando entraram na casa, Caleb a puxou para perto, corpos pressionados, e a mão deslizou pela cintura dela, explorando cada curva. O beijo se aprofundou, intenso, urgente, como se todo o desejo acumulado até aquele momento precisasse encontrar uma saída. Valentina sentiu-se completamente entregue, incapaz de controlar o corpo e a mente diante da força dele, enquanto a noite caía. Caleb a guiou até o quarto, e cada instante se transformava em um jogo de sedução, exploração e paixão. Cada toque era calculado para provocar prazer e desejo, cada beijo um convite à entrega completa. Valentina se deixou levar, sentindo o corpo responder a cada gesto dele, cada carícia, cada sussurro. Você é irresistível, Valentina, murmurou Caleb, segurando-a firme, aproximando os corpos de forma provocante. Eu quero cada parte de você. Ela correspondeu com intensidade, rendendo-se completamente. O beijo se aprofundou, o toque se tornou mais ousado, e cada movimento era uma dança perfeita entre desejo e intimidade. O apartamento, a praia, o pôr-do-sol, tudo desapareceu diante da intensidade do momento. No entanto, mesmo em meio à paixão ardente, Valentina sentia o peso de uma consciência inquieta. Ela sabia que se envolver tão profundamente com Caleb poderia trazer problemas, mas cada toque dele dissolvia qualquer medo. Cada olhar confirmava que estavam destinados a se perder juntos naquele fogo de desejo. Na manhã seguinte, eles acordaram entrelaçados, corpos colados, respirando pesadamente. A sensação de proximidade era intoxicante, mas Caleb percebeu a hesitação dela. Valentina, disse ele, acariciando o rosto dela com delicadeza. Sei que se entregar assim é arriscado, mas eu não quero que você tenha medo. Quero que sinta, que viva cada momento comigo. Ela suspirou, sentindo o calor do corpo dele e a sinceridade nos olhos. Eu confio em você, mas isso é mais do que desejo, Caleb. É perigoso e eu... Sua voz falhou. Eu nunca senti nada assim antes. Ele sorriu, aproximando os lábios dos dela, sussurrando.
Então vamos viver. Cada segundo, cada toque, cada beijo, só nós dois. O fim de semana se desenrolou entre momentos de paixão intensa, carícias exploratórias e olhares que falavam mais do que palavras poderiam expressar. Eles se descobriram em cada gesto, cada toque, cada suspiro compartilhado. O desejo era avassalador, mas também havia ternura, cuidado e uma conexão emocional que ia além da luxúria. Mas nem tudo era apenas prazer. A tensão crescente vinha do mundo lá fora, das responsabilidades, das olheiras da fama e do trabalho de Caleb e das próprias dúvidas de Valentina. A paixão era intensa, mas o medo de se perder completamente para algo que poderia se tornar complicado também crescia. Um incidente inesperado na praia abalou o momento. Um fotógrafo paparazzi conseguiu capturar imagens deles, revelando a proximidade de Valentina e Caleb. O perigo de exposição tornou-se real, e a adrenalina aumentou a tensão entre desejo e cautela. Cada olhar trocado carregava agora uma mistura de luxúria e medo, paixão e prudência. Valentina, disse Caleb segurando a mão dela, precisamos ser cuidadosos, mas isso não muda o que sinto. Eu quero você, completamente apesar de tudo. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar, mas também a adrenalina do risco. Cada beijo, cada toque, cada instante juntos agora carregava uma carga ainda maior de intensidade, tornando a paixão entre eles irresistível e perigosa. Ao mesmo tempo, enquanto voltavam para o apartamento da cidade, o clima entre eles era carregado de tensão, desejo e emoção. Eles sabiam que a linha entre prazer e perigo estava cada vez mais tênue, mas a chama que ardia entre eles era impossível de apagar. Cada beijo furtivo, cada toque escondido, cada suspiro compartilhado aumentava a intensidade do que sentiam, tornando impossível negar o vínculo profundo que os unia. Ao final da noite, Valentina se deitou, exausta e consumida pela paixão, mas com o coração cheio de emoção. Ela sabia que estavam próximos de um ponto sem volta. A intensidade do desejo, o perigo da exposição e a profundidade do amor nascente formavam um turbilhão de sentimentos que os consumia por completo. Amanhã, sussurrou Caleb, aproximando os lábios do ouvido dela. Nada será igual. Mas eu quero que seja só você e eu, Valentina. Até o fim. Ela sorriu, sentindo-se completamente entregue, ciente de que estavam prestes a viver o ápice de uma paixão que poderia transformar suas vidas para sempre. Sob a luz suave da madrugada, entre sussurros, toques e beijos ardentes, Valentina e Caleb descobriram que o jogo entre desejo, amor e perigo ainda estava longe de terminar e que cada instante juntos seria marcado pela intensidade avassaladora de sua paixão. A manhã começou com a cidade ainda envolta em uma névoa suave e Valentina acordou com o coração acelerado. A última semana tinha sido um turbilhão de emoções, encontros secretos, olhares carregados de desejo, toques furtivos e a certeza de que nada mais seria igual. Cada instante ao lado de Caleb a consumia, despertando emoções que ela nunca imaginou sentir. Caleb ainda dormia ao lado dela, o corpo relaxado e a respiração suave. Valentina observou cada traço do rosto dele, cada curva do corpo, e sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele era intenso, provocador, irresistível e totalmente seu, apesar de todos os riscos e perigos que os cercavam. Uma mensagem em seu celular a despertou. Eram fotos de paparazzi mostrando Caleb e ela juntos, na praia isolada. O perigo que tanto temiam se materializava, e Valentina sentiu uma pontada de ansiedade. Mas ao olhar para Caleb, ainda dormindo, ela soube que não havia como voltar atrás. A paixão e o amor que sentiam eram mais fortes do que qualquer medo.
Quando Caleb acordou, os olhos dele encontraram os dela e o mundo ao redor desapareceu. A intensidade do olhar dele fez o corpo de Valentina reagir instantaneamente. "Bom dia, minha Valentina", murmurou ele, a voz rouca de desejo. "Parece que o mundo está tentando nos separar, mas eu não vou deixar." Ela sorriu, aproximando-se dele. "Nada pode nos separar, Caleb. Eu quero isso, eu quero você por inteiro." O beijo veio imediato, profundo e urgente, e cada toque era carregado de luxúria e emoção. Eles se perderam um no outro, redescobrindo a intensidade da paixão que os consumia. Cada gesto, cada suspiro, cada olhar era uma confirmação de que estavam destinados a se entregar totalmente, apesar do perigo. Caleb a puxou para mais perto, corpos colados, mãos explorando cada curva, cada contorno, provocando arrepios e suspiros. Valentina sentiu-se completamente rendida ao desejo que os consumia, incapaz de resistir à força irresistível dele. "Valentina, eu nunca senti nada assim", murmurou Caleb, a voz baixa, carregada de luxúria e sinceridade. "Eu quero você. Não só o corpo, mas cada parte de você, cada pensamento, cada sentimento." Ela respondeu com intensidade, permitindo que a entrega fosse total. O beijo se aprofundou, e cada toque explorava os limites do prazer e da intimidade. O apartamento se tornou um refúgio de paixão, onde nada existia além deles dois, e do fogo incontrolável que ardia entre eles. Durante o dia, eles se alternaram entre momentos de pura luxúria e instantes de ternura, revelando emoções que iam além do físico. Cada toque carregava cuidado, cada beijo trazia promessa e cada suspiro compartilhado aumentava a intensidade do vínculo que crescia a cada segundo. Quando a noite caiu, Caleb sugeriu que saíssem para a cobertura do prédio, onde poderiam observar a cidade iluminada. O cenário era mágico, luzes piscando à distância, vento suave e o céu estrelado acima. Mas para Valentina, nada era mais fascinante do que o homem ao seu lado, com o corpo próximo ao dela, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo desejo. Eles se sentaram na beira da cobertura, corpos colados, mãos entrelaçadas, e Caleb a olhou com intensidade. "Valentina, eu sei que o mundo pode ser cruel, que pode nos julgar, mas aqui, agora, somos só nós. Cada segundo contigo é meu, e eu quero viver isso ao máximo." Ela sorriu, sentindo o coração disparar. "Eu também quero, Caleb", murmurou, aproximando os lábios dos dele. "Só nós." O beijo que se seguiu foi profundo, carregado de desejo e emoção, uma explosão de paixão contida que finalmente se libertava. Cada toque, cada movimento, cada suspiro era uma dança perfeita entre luxúria e entrega emocional. Eles exploraram-se sem pressa, descobrindo novas sensações, provocando prazer e emoção, entregando-se totalmente ao desejo que os consumia. Caleb deslizou as mãos pelo corpo dela, provocando arrepios e suspiros que se misturavam à respiração do vento noturno. Valentina correspondeu, deixando-se levar, rendendo-se à intensidade do momento. Cada beijo, cada toque, cada suspiro era uma confirmação de que estavam destinados a se perder um no outro. Mas o ápice da noite ainda estava por vir. Caleb a conduziu ao quarto, e cada instante se tornou um jogo de sedução e entrega total. O desejo explodiu em uma sequência de toques, carícias e beijos que deixavam ambos sem fôlego, consumidos pelo fogo incontrolável que ardia entre eles. "Valentina", murmurou ele, a voz grave e carregada de emoção. "Eu quero que cada momento nosso seja inesquecível. Eu quero você inteira, agora e sempre."
Ela se entregou completamente, sentindo cada toque, cada gesto, cada suspiro como uma onda de prazer e emoção que os unia ainda mais. O tempo desapareceu, o mundo externo deixou de existir, e só restava a chama intensa da paixão que os consumia. Após horas de entrega total, exaustos e satisfeitos, deitaram-se lado a lado, corpos entrelaçados, respiração ainda pesada, mas corações preenchidos de emoção e desejo. Valentina sentiu a certeza de que, apesar de todos os perigos e riscos, não havia nada mais importante do que o vínculo que compartilhavam. Caleb segurou o rosto dela com delicadeza, olhando profundamente em seus olhos. "Eu te amo, Valentina", disse ele com sinceridade e intensidade. "Cada parte de mim é sua, e eu nunca vou deixar que isso acabe." Ela sorriu, sentindo lágrimas de felicidade misturarem-se à emoção e ao prazer. "Eu também te amo, Caleb", respondeu, a voz trêmula. "Nada poderá nos separar." Naquele instante, sob a luz suave da cidade, entre beijos, toques e sussurros de amor, Valentina e Caleb perceberam que haviam encontrado algo que transcendia o desejo físico, um amor intenso, profundo e avassalador, capaz de superar qualquer obstáculo. A paixão havia se tornado amor, e o amor, uma chama eterna que os uniria para sempre. Enquanto a madrugada avançava, eles permaneceram juntos, explorando cada gesto de carinho, cada toque carregado de desejo e cada olhar repleto de emoção. Nada mais importava além da intensidade do momento, da certeza de que estavam destinados a se entregar completamente, corpo e alma, à paixão e ao amor que sentiam um pelo outro. E assim, sob a luz da cidade, entre sussurros, carícias e beijos, que pareciam não ter fim, Valentina e Caleb viveram o ápice da paixão e do amor, entregues a um sentimento avassalador, impossível de controlar, mas perfeito em sua intensidade. Cada instante compartilhado tornou-se inesquecível, cada toque um marco de desejo e entrega, e cada beijo uma promessa silenciosa de que nada poderia apagar o amor e a paixão que os consumia por inteiro. Naquele momento, finalmente compreenderam que haviam encontrado algo único, não apenas desejo, não apenas paixão, mas um amor absoluto, impossível de medir, impossível de resistir. Um amor que viveria para sempre, sob a luz da paixão que os unia de forma irrevogável.